Capítulo 7, versículo 25. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória. Ai, Deus. Hebreus 7:25. Diz assim o texto sagrado. Todos acharam? Amém. Mas Hebreus 7:25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos repetir o texto? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, use ela e fale conosco nesta noite. Amém. Pode sentar. Amados irmãos, servos do Deus Altíssimo, necessitados do poder de Deus, necessitados da glória de Deus, necessitados da graça de Deus, necessitados da misericórdia de Deus, todos nós nesta noite aqui, nesse lugar, não viemos aqui por acaso, não viemos aqui para agradar o pastor, não viemos aqui para agradar um ao outro, nós viemos aqui porque nós amamos o nosso Deus. Nós viemos aqui porque nós queremos manter a nossa comunhão com Ele. Nós viemos aqui porque nós somos necessitados eternamente dEle. Nós viemos aqui porque precisamos dEle, e viemos aqui porque sem Ele nós não podemos viver. Viemos aqui porque sem Ele nós sabemos que nada somos. Viemos aqui porque Ele é a razão, Ele é o amor da nossa vida, Ele é a nossa salvação. Então, amados, é por isso que nós estamos aqui, nesse culto de oração e de intercessão pelas vidas perdidas. Amados, hoje estamos aqui nesse culto de oração, nesta reunião secreta, na presença de Deus, porque a gente sabe que sem oração o cristão não pode viver. Sem oração ele não se mantém de pé. Sem oração ele não pode dar um testemunho completo. Sem oração ele não vai curar. Sem oração ele não vai convencer. Sem oração ele não vai ter poder. Sem oração, amado, o cristão vai estar falido, vai estar morrendo. Então é necessário que o cristão ele ore, ele busque, ele interceda diante do seu Deus, porque quando o crente não ora, é um sinal que ele está em pecado, é um sinal que ele está intrigado de Deus, porque o verdadeiro cristão, ele não pode viver sem oração. Se você ficar um dia sem falar com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua mãe, é porque tem uma coisa errada. Porque até distante a gente liga dizendo: alô, como é que está? Tudo bem? Estou bem, estou aqui. Então, no natural, nós não conseguimos ficar sem falar um com o outro, no mínimo um dia, não podemos não, de maneira nenhuma. Então, é necessário que a gente ore. E por que nós devemos orar? Porque nós devemos orar. Porque é o respiro vital do verdadeiro cristão.
Ou seja, a oração é o respiro vital do verdadeiro cristão, porque é o meio mais efetivo de ter comunhão com o Pai Divino, porque é a transação definitiva entre a criação e o Criador. Por que nós devemos orar? Porque é uma arma espiritual e efetiva ao alcance do homem. A oração é uma arma. Ei, a oração é o quê? Uma arma. Então, quando você ora, você mantém todos os seus inimigos longe de você. Então, por que nós devemos orar? Porque é a chave que pode comover o coração de Deus. Quando a gente ora, a gente toca nele, a gente incomoda ele. Então, a oração, ela é vital. A oração, ela pode fazer milagres acontecer. Então, entende bem? Porque nós devemos orar? Porque é a comporta que pode abrir o canal das bênçãos divinas para a nossa vida. Então, quando se ora, a gente obtém vitórias. Se não orar, como se obterá vitória? Então, precisamos de orar. Quanto mais orar, melhor. Amados, precisamos também saber por que nós devemos orar. Porque é um refúgio espiritual, mental e moral para o necessitado. Não sei. Vem ali também. Então a gente precisa entender que precisamos estar sempre ligado e orando a Deus. Precisamos estar atento a Deus, tá? Então, amados, por que nós devemos orar? Eu fico observando que, independente de qualquer situação, devemos estar na presença de Deus, devemos estar nos perdendo, mas principalmente quando nós estamos passando por situações diversas, perseguições, angústias, aflições, precisamos estar atentos, precisamos estar nos perdendo. Então Ele é o refúgio, Ele é o esconderijo, Ele é um lugar seguro para todo crente. Por que nós devemos orar? Porque é a maneira eficaz de sondar a vontade de Deus. Está entendendo? E por que nós devemos orar? Porque é a parte do esforço de querer fazer bem para a humanidade. Quando a gente ora, estamos fazendo bem ao nosso próximo. É por isso que quando eu vejo alguém no culto de oração, sentado, conversando, vacilando, eu digo, esse aí está precisando nascer de novo. A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, não possa dobrar o joelho, vai ficar sentado, mas com os olhos fechados, curvando a cabeça e falando com o Pai. Então, devemos estar atentos, não perder essas oportunidades. Eu queria orar mais na igreja, em casa eu oro, mas eu queria orar mais assim. Na igreja é gostoso, essa comunhão, esse algo que a gente precisa disso. E eu glorifico a Deus por essa noite que Ele me deu um presente. Hoje eu ganhei um presente em estar junto com vocês, sentir a presença de Deus junto com vocês, falar em línguas, chorar na presença de Deus, clamar, suplicar, contar nossa dificuldade para Ele e saber, ter certeza, convicção absoluta que aquilo que a gente falou hoje aqui nesse lugar pode esperar, pode anotar, pode crer, acreditar que o que você falou aqui, aguarde que você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer porque Ele está nesse lugar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui tem mais de um, tem mais de dois, tem mais de três orando, buscando. E o Pai não vai se incomodar, o Pai não vai se levantar ao meu e ao teu favor. Vai sim, porque Ele não é como o homem que relaxa, que falha, que torna atrás. Ele é fiel. Ele é fiel. Por que devemos orar? Porque é uma ordem do divino
mestre de orar sempre. É uma ordem do divino mestre de orar sempre. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5:17, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo da igreja de Tessalônica, ele diz: ei, orai sem cessar. Não é que você vai orar, andar falando direto, não. Hoje, quando ele diz orai sem cessar, ele está dizendo assim: olha, ei, esteja ligado 24 horas com Deus. Se comunique com Deus. Fale com Deus o tempo todo. Tudo que você fizer tem que estar ligado com Deus. Tem que estar na vontade de Deus. Tem que estar no agrado de Deus. Tem que estar no querer de Deus. Tem que estar ligado com Ele. Está assistindo, tem que ser algo divino. Tem que ser algo que edifique. Tem que ser algo que você esteja adquirindo, ou seja, absorvendo ali para a glória de Deus. Se está trabalhando, comprando, vendendo, andando, sentando, se trocando, negociando de várias maneiras, Deus tem que estar na sua vida 24 horas, até dormindo Ele tem que estar. Então, amados, é por isso que nós devemos orar, por essas 10 razões que eu apresentei a vocês nesta noite. Mas nesse texto que eu li, a gente vê que fala sobre o sacerdócio de Cristo. E a gente sabe que qual é o papel do sacerdócio. O sacerdote, ele intercede, ele apresenta o sacrifício, ele intercede por nós com o sacrifício. E Jesus já prestou o sacrifício primário, primordial, principal, eterno, definitivo. Jesus prestou. E por essa razão, ele se tornou o sacerdote eterno da nossa vida, aquele que intercede por nós eternamente. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele não está na terra, ele está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E aqui nós temos a sua palavra e o seu Espírito Santo, que dá vida à palavra e faz acontecer tudo que é pregado. Então entenda bem, olha, o texto que eu li diz: olha, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ó, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele está sempre intercedendo por mim e por você. Eu gosto que a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, que é Jesus, que a gente está errando e Ele está dizendo: Pai, dá uma chance. Pai, perdoa. Pai, ajuda. Pai, Ele não sabe a dimensão do erro que está cometendo. Pai, dá uma chance. Pai, dá mais uma chance. Pai, eu conheço essa situação. Eu sei esse tipo de tentação. Eu já sofri esse tipo de tentação. Jesus sabe. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe das tuas provações, Ele sabe da tua situação, Ele sabe da tua fraqueza, e por isso Ele pode interceder por mim e pode interceder por você nesta noite, como tem feito. Então, amado, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Então, ó, a gente chegou a Deus nesta noite, cheio de defeito, cheio de dificuldade, cheio de bronca, apresentando um monte de problema a Ele. O que eu acho engraçado é que nem sempre a gente chega apresentando as soluções a Ele, né? O que aconteceu de bom. É difícil querer chegar: oh Senhor, meu Deus, eu vim aqui, meu Deus, porque eu te amo, Tu és o Salvador da minha vida. Olha, Deus, aconteceu isso, foi tão bom. Aconteceu aquilo, foi tão bom. Aconteceu aquilo, meu Senhor, foi muito bom. Olha, Senhor, foi muito por isso. Olha, Senhor, e aquilo que o Senhor fez? E aquilo que o Senhor fez? E aquilo que o Senhor fez? Olha, Senhor, foi bom. Glória a Deus, muito obrigado. Assim, meu Deus, foi assim, foi bom. Hoje eu comi filé, ontem eu comi ovos, muito obrigado. Meu Deus amado, eu ganhei uma roupa nova. Ah, Senhor, me dê esse dinheiro para comprar uma roupa nova. Eu fui na cidade, comprei um chapéu, e o sapato novo que o Senhor me deu. A gente já chega para fazer isso. A gente só chega para trazer bronca e problema para Deus. Já pensou? Já pensou direitinho? Eita, Senhor, fulano está desviado. Eita, Senhor, fulano fez isso comigo. Eita, Senhor, está faltando aquilo. Eita, Senhor, fulano está no hospital. Eita, Senhor, fulano está na UTI. Eita, Senhor, fulano está doente. Eita, Senhor, está precisando disso. Eita, Senhor, estou precisando daquilo. E a gente esquece de agradecer. A gente esquece de apresentar as vitórias que Ele nos deu durante o dia. E hoje é um dia que Deus reservou para nos ensinar, para que a gente venha a aprender
que é necessário também agradecer. Porque hoje, durante todo o dia, Ele cuidou de você e ainda está cuidando. E é por isso que Ele diz, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nenhum aqui está desprotegido, desamparado, desapercebido ou esquecido do Senhor. Ele se lembra de cada um que aqui está, tem guardado cada um, protegido, tem suprido a necessidade e vai continuar assim fazendo, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para salvar perfeitamente todos que por Ele se chegam a Deus. Então, Jesus, Ele é poderoso para salvar todos que por Ele chegam ao Pai, vivendo sempre para interceder por Ele, de maneira tal, irmão, que você vai lá, aí você está cheio de bronca, está até errado, e vai lá e, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso e isso, e o Pai olha assim, e fica na dele. Aí Jesus olha para o Pai, e diz, Pai, eu sei que o Senhor está vendo, mas entende Ele, Pai, eu já passei por isso, tem misericórdia dela, dá uma chance para ela, porque lá na frente, Pai, eu vejo que ela vai mudar, eu vejo que Ele vai mudar, eu vejo que Ele vai ser melhor, Pai. Então dá essa chance, eu te peço, porque na verdade, irmãos, Jesus, Ele veio para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Pode ver que quando Ele estava sendo pregado na cruz, naquela hora a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas a gente entende que naquele momento Deus estava de certa forma irado, e era como se Deus fosse naquele momento ali dispensar sua ira sobre a humanidade. E aí o Senhor vai lá e Pai, oh Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, Pai. Ele não sabe o que estão fazendo. Já começou a interceder daqui, já começou a interceder daqui. Aí é morto, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, passa 10 dias pedindo a Deus, o Pai, que manda o Espírito Santo para que a gente não fique só, para que a gente tivesse um Consolador do nosso lado, dentro de nós, vivendo em nós, habitando em nós, estando conosco. Depois de 10 dias, ali, no período de 10 dias, o Espírito Santo desce no 10º dia sobre o povo que Ele havia mandado ficar em Jerusalém, é batizado, acontece o Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre as carnes que aí estão por vir, as nossas e as que estão por vir. Tá? E aí agora Ele está lá intercedendo, e o seu Espírito está aqui regendo, enviando, levando as nossas necessidades, os nossos problemas, de tal maneira que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Intercede. Eu tenho pena do crente que não ora. Eu tenho pena, irmão, misericórdia, eu tenho pena. Eu sinto muito pela pessoa que diz ser cristão, que vem à igreja, que ouve os mandamentos do Senhor e não ora, e não tem um momento para orar na sua casa, a casa que Deus lhe deu, acompanhado de tudo mais que Deus lhe deu, e essa pessoa não reserva uma hora, no mínimo, uma hora, para falar com o seu Pai. E se você não tem uma hora das 24 horas que Ele te dá para conversar com Ele, como você quer viver com Ele eternamente lá no céu? Você não quer. Você não quer, porque uma hora é o mínimo que a gente pode dar para o Senhor durante o dia, de comunicação vital e direta, sem interrupção. Uma hora. Foi isso que Ele disse para os discípulos quando estavam no Getsemane, lá em 26:41 de Mateus. Ele disse, olha, não podeis velar por mim ao menos uma hora. Será que ninguém pode dar no mínimo uma hora para o Senhor? Isso é o mínimo. Temos que orar, temos que falar com Ele, temos que estar em comunhão com Ele, temos que estar preparados, porque daqui a pouco Ele está voltando para buscar aqueles que estão ligados nele. Só vai o que estiver ligado com Ele, não os que estão dentro da igreja, não. É o que estão em comunhão com Ele, dentro da igreja. Então tem pessoas que estão perdendo tempo, estão perdendo uma grande oportunidade, estão vacilantes,
estão aqui para que a gente vigie, para que a gente esteja atento, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está falando. Atenta, igreja. Mas vamos ver aqui que a oração é muito importante. Veja o exemplo perfeito na oração do Senhor. Mateus 6, 9 e seguinte essa leitura. O Evangelho escrito por Mateus 6 e 9, o Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ó, Pai nosso que estais aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. O que é santificado? Separado. Então, Jesus está dizendo: ei, você deve entender uma coisa, que o nome do Senhor na sua vida não pode ser escandalizado, ele tem que ser santificado. Santificado. E quando ele santificado seja o teu nome, é para a gente ter cuidado com o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está vendo, né? O que a gente está fazendo de maneira geral, para que ninguém venha se escandalizar em nós e dizer assim: ó, aquilo ali não tem nada de crente não, aquilo ali, Deus me livre, isso é escândalo. Deus não está sendo santificado na sua vida, o nome de Deus na sua vida não está sendo santificado. Mas Deus está dizendo: olha, nesta noite, santifica o nome de Deus na tua vida. Não deixe que ninguém, por isso ou por aquilo, venha se escandalizar por tua causa, porque aí o nome de Deus não vai estar sendo santificado na tua vida. Então, santifica o nome do Senhor na tua vida, que por onde você passar, você seja um exemplo de salvação, que por onde você passar, você seja um exemplo de cura, de vitória, de transformação, de mudança de vida, que você seja um marketing, né? Você seja um marketing, um tipo de uma propaganda do reino de Deus, que você seja uma divulgação daquilo que Deus quer que a humanidade veja nele, tem que ver em você. Então, santifique o nome do Senhor, santificado seja o teu nome. E ele diz: venha o teu reino. Mas assim, olha, e aí ele diz: santificado seja o teu nome. E agora ele diz assim: ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Quer dizer isso aí? Jesus estava dizendo: ei, quando tu orar, pede para Jesus voltar. Pede para Jesus voltar. Quantos crentes pedem para Jesus voltar? Poucos. Agora pede, sabe quando? Quando está na chave de fenda. Eita! Quando está no aposto, faltando isso, faltando aquilo, uma enfermidade daquela que pede e diz assim: vai estar difícil. Aí, Jesus, volta. Jesus, vem buscar a tua igreja. Jesus, vem, Jesus, vem. Só por estar assim. Mas quando está numa boa, não pede para Jesus voltar. Jesus quer que a gente diga em todo tempo: Maranata, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Por quê? Nós temos que estar cansados do pecado. Temos que estar cansados dessa imundícia, dessa corrupção, desse roubo, dessas coisas que estão acontecendo na face da terra, do sangue inocente derramado, violência aumentando, os cristãos sendo torturados e mortos. Sabe por que você está vivo? Porque você está aqui no Brasil, um país democrata, um país democrático, um país que defende a religiosidade, que dá liberdade de culto. Mas se você for para outro país, você tem a cabeça torada. Em alguns países do Oriente, você não vive, as pessoas lhe matam. E muitos de nós temos liberdade aqui e não usamos a liberdade que temos. Grande vai ser a cobrança de Deus por cada um que assim faz. Porque Deus nos fez nascer numa nação, nos salvou numa nação que tem liberdade de culto, onde nós podemos exercer a nossa fé, onde nós podemos exercer o Evangelho que lhe foi entregue com confiança da parte de Deus. E a gente muitas vezes não faz, mas aqueles que faz, Deus recompensa ricamente.
Mas aqueles que não fazem estão perdendo da parte do Senhor. Mas aqui estão aqueles que estão querendo algo da parte de Deus. E eu sei que não é só algo material. Aqui está aqueles que verdadeiramente querem ser melhor para Deus. Aqui nessa noite está aqueles que querem dar mais para o Senhor e não pedir tanto, né? Porque o Senhor não nos proíbe de pedir a Ele, mas também não é só venha a nós o teu reino nada, né? Não é só venha o teu reino nada, venha a nós e o teu reino nada. Não pode ser assim, mas que a gente faça assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ainda não é feita na terra como no céu, e a gente precisa que isso aconteça. Deus também quer que isso aconteça, e isso só pode acontecer através de mim e através de você, quando a gente começa a dar lugar e a fazer o que Ele quer que a gente faça. Amém, igreja? Amém. Então, ó, pode também salvar perfeitamente todos que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. Veja aos Hebreus 4:16, aí ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o tempo que você é alcançado na hora certa, tempo oportuno, naquele momento exato que você precisa, tá? Então, 4:16 da carta aos Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança. Ei, você tem que entender que não importa o que você tenha feito, você errou, então reconheça seu erro. Agora, chegue diante da santidade do Senhor, arrependido, e diga: Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, me perdoe e me ajude, meu Deus, porque eu não quero mais fazer a mesma coisa. Me ajude, meu Pai. Aí Deus vai olhar para o seu coração, vai ver que está saindo pela boca, está vindo do coração, vai lhe compreender, lhe entender, tá? Vai lhe perdoar, vai lhe dar graça e lhe capacitar para você vencer essa situação que você tanto pede socorro. Então entenda bem, cheguemos, pois, com confiança. Então chega com confiança, acredita. Com confiança, por quê? Porque não é um Deus carrasco que está esperando você chegar depois de ter errado para dizer assim: o que é que você merece? Eu vou lhe pegar. Agora você vai ser castigado, você vai receber isso e aquilo, para você sofrer. Não, Deus não quer isso. O prazer de Deus não é nos ver mal. O prazer de Deus não é nos ver chorando por isso ou por aquilo. O prazer de Deus é de nos ver bem, sorrindo, alegres, felizes, tanto em abundância. Tá? Então chega com confiança, acredita, conta os teus segredos, tuas fraquezas, teus problemas, tua situação a Ele. Diga: Senhor, eu estou sendo fraco nessa área. Senhor, eu estou sofrendo nessa área aqui. Me ajude, me ajude, me ajude. E Deus vai te ajudar. O salmista ele disse: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes é necessário a gente esperar, mas esperar com confiança, esperando no Senhor, esperando e confiando e acreditando que vamos alcançar aquilo que pedimos a Ele. Entende bem, igreja? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, favor que o homem não merece, para que possamos alcançar misericórdia, compadecimento de Deus pela miséria humana. O homem não pode nada, mas Deus pode lhe ajudar, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Tiago 1, 6 e 7, logo depois de Hebreus. Carta de Tiago 1, 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 1, 6 e 7. Então, tem que pedir com fé. Tem que pedir com fé. Tem que
que pedir com fé. Ei, tem que pedir com fé. Com fé. Peça com fé, acreditando, tendo certeza que você vai receber. Acreditando. Olha. E ele diz mais assim, olha, peça com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vem para um culto como esse, escuta a palavra, a fé sobe, fica em tempo de explodir, e quando passa por aquela porta, a fé desaba, não volta. O jeito que você está aqui dentro, você tem que viver lá fora. Porque ele está dizendo, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta. Vai, passa daqui e volta. Já olhou? Você vai lá na beira-mar e tem até o limite que os homens colocam, né? E a onda só vem até ali. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Assim é a fé da pessoa que duvida. Não passa daquilo, continua sempre do mesmo jeito. Quando o Senhor disse assim, olha, se tu tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a este monte, transporta-te para o mar, e assim se fará. Vê bem, que fé do tamanho de um grão de mostarda. E a tua fé é muito maior do que um grão de mostarda, eu acredito nesta noite. Porque depois de ter orado, depois de ter ouvido o louvor da parte do Senhor, depois de estar sentindo a presença do Espírito Santo nesta noite, aqui nesse lugar, você não pode sair com uma fé menor do que um grão de mostarda, com certeza. Com certeza a tua fé vai sair hoje abundante, gigantesca, para que o nome do Senhor seja mais glorificado na tua vida, na nossa vida, de maneira geral, tá? Então, ele diz no 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se duvidar, vai receber nada. Mas nessa noite, o Senhor está exortando para que a gente seja o quê? Perseverante, para que a gente não duvide. É como o texto lido na leitura devocional, que fala de uma viúva que precisava de uma vitória da parte de Deus, e ela ia até o juiz, que era responsável pela sua vitória, que poderia lhe dar a vitória que ela tanto esperava, e aquele homem não lhe dava atenção. Mas ela não desistia, ela ia. E por mais que ela fosse repudiada, ela não desistia, ela ia. E diz a palavra que aquele homem, o juiz, por ele estar sendo muito importunado, ele disse, olha, já que ela está me importunando, para que ela não me perturbe mais, chama ela aí. O que é que a senhora quer? Eu quero isso. Está certo, está assinado, é seu, leve. E deu a vitória dela contra o adversário dela. Aí o Senhor diz, olha, um homem iníquo, ímpio, perverso, que não temeu os homens nem a Deus, deu aquela mulher só por causa da sua importunação. E Deus, que sente prazer em dar, e Deus que te chamou, e Deus, o Deus que te ama, que te salvou, o que Ele não fará quando você de joelho clama e suplica a Ele? Com certeza, meu irmão, nada impede nesta noite de Deus fazer o que tu pediu na tua oração. Nada, 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 nada impede de Deus fazer esse milagre que tu estás esperando nesta noite. Guarda, leva para tua casa essa promessa, essa resposta. E tem mais, é uma promessa seguida de uma declaração definitiva, de um já, de um atendido. Ou seja, ele atender, como se ele estivesse dizendo, eu estou carimbando a tua bênção. Ele está dizendo, olha, eu estou assinando embaixo e estou dizendo, é tua, vai e que seja feito conforme tu desejas. É isso que ele está dizendo. Lembra que antes estava lá chorando, lá sussurrando com seus lábios, o homem até interpreta mal, achou que ela estava embriagada, e ela disse, não, eu sou uma mulher aflita, angustiada, porque eu não recebi o que eu tanto espero da parte do meu Senhor. Estou contextualizando para você. Mas naquele momento, depois de uma grande conversa, ela se levanta para ir embora, e o sacerdote ali, ele diz, olha filha, vai, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E assim foi, e aquela mulher engravidou depois de 25 anos de prova, mas naquele dia ela recebeu a bênção dela. E não é diferente nesta noite aqui nesse lugar. Você clamou, você se pegou, você implorou, você se derramou da presença de Deus,
a todos.